Tem um menino que chegou, perguntou para a mãe dele: mamãe, da onde nós viemos? Ela disse: como da onde nós viemos, meu filho? Não, da onde que veio a raça humana. Ela disse: meu filho, nós viemos, é o seguinte, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Ele disse: mas o papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse: olha, meu filho, uma coisa é a família do seu pai, outra coisa é a nossa família. Mas quando o homem age mais como um animal do que como um ser humano, é porque está faltando o discipulado profundo. E eu quero falar sobre isso, discipulado profundo. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Estão dizendo lá que não estão ouvindo o microfone, meus amados. Lá. Não estão ouvindo. Nem aqui também? Misericórdia. Poxa, então eu vou ter que repetir a piada, estou brincando. Não estão ouvindo. E agora está ouvindo? Está ouvindo para cá, tá? Sim? Mais ou menos estão ouvindo para lá. E para cá está ouvindo? Ainda não estão ouvindo para lá. Agora está ouvindo? Amém. Para cá está ouvindo? Ainda não estão ouvindo. Acho que eu vou gritar bem alto. Estou brincando. São 6.000 cadeiras aqui nesse lugar. Alô, agora está ouvindo? Não? Ainda não estão ouvindo. Alô, testando o som. Agora sim? Está ouvindo? Agora sim, amém, muito bem. Abram suas Bíblias, por favor, Lucas capítulo 13, versículo 6 em diante. Eu gostaria de falar sobre discipulado profundo. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Na tradução que eu estou lendo, que é Nova Versão Internacional, está com ponto de exclamação: corte logo essa árvore. Faz 3 anos que eu estou procurando fruto e não acho. Por que deixá-la inutilizar a tela? Só está ocupando espaço aqui. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Nós podemos ver nessa parábola a hipocrisia da religião. Que hipocrisia é essa? A religião, ela dá de entender que a pessoa é descartável e tem que logo realmente descartar aquela pessoa que não está dando fruto, que não está dando resposta. E então, o que acontece? Muitas pessoas se sentem totalmente desesperançosas. Elas não sentem mais a esperança de que a vida poderá mudar em alguns aspectos. Veja bem, às vezes existe aquela pessoa que depois de converter, muita coisa mudou mesmo, muita coisa foi mudada, mas tem muitas outras coisas que não mudou, muitos hábitos maus, muitas áreas na sua vida que não mudaram. E sabe, entra ano e sai ano e continuam os mesmos pecados, continua as mesmas situações, tentações, e ela não consegue vencer. E não é porque ela não tenta, ela tenta muito. Só que a religião é muito hipócrita, porque a religião fala assim: corta logo, a pessoa não está dando fruto, vamos tirar, ela só está ocupando espaço. Não.
para de investir em alguém que não quer nada. Enfim, o que acontece? O problema é que a religião está sendo hipócrita, porque se aquela pessoa religiosa também for bem honesta, ela também vai ter que admitir que ela também não está conseguindo vencer em várias áreas. Por isso, irmãos, uma das coisas que Deus cooperou para o bem na minha vida, eu sei que não era mais perfeita a vontade dele, não era mais perfeita a vontade dele eu ter sofrido tudo o que eu sofri, eu ter passado os problemas que eu passei por não conseguir vencer certos pecados quando era solteiro e eu não estava conseguindo vencer pecados, e eu chorava, eu orava, eu jejuava, eu andava em Vitória para algumas semanas, às vezes alguns meses, outras vezes só alguns dias, e aí depois eu quebrava a cara de novo, eu falava, meu Deus, eu não consigo vencer. Eu lembro claramente dizendo para Deus, Deus, com certeza não tem ninguém mais fraco do que eu, não tem nenhum crente mais fraco do que eu, mais derrotado do que eu. Senhor, eu quero lhe prometer uma coisa, o Senhor sabe que o que eu mais quero é ser um homem de Deus, é andar em santidade. Se o Senhor um dia me ajudar a andar em santidade, me dê vitória, me fizer um homem de Deus de verdade, Pai, se o Senhor realmente me ajudar a andar em santidade, e se depois o Senhor me usar grandemente, eu quero lhe prometer uma coisa, Senhor, aonde eu for nesse mundo, eu vou falar para as pessoas, que se o Senhor realmente pôde usar esse, que é o mais fraco de todos, então o Senhor não somente pode usar todos os seus filhos, mas que o Senhor quer usar grandemente todos os seus filhos. E aonde eu tenho ido, seja na Ásia, na Mongólia, na África, na Europa, nas Américas, eu tenho contado essa história, porque eu falo, olha, vocês estão vendo um retrato da graça de Deus. Eu fui cobaia da visão do MDA, eu não sabia que eu estava sendo cobaia na época, eu só queria vitória sobre o pecado, eu não estava conseguindo vitória, e na medida que eu aprendi a me abrir com o meu líder, e prestar conta com ele, e ser transparente, eu notava que eu começava a andar em vitória, mas depois, sorrateiramente, os pecados iam voltando, sabe, quantos, é a mesma coisa, vão para o encontro com Deus, e aí são transformados, você vê aquela pessoa volta do encontro, dizendo, eu nasci de novo, né? Minha vida mudou, como um irmão falou para mim, é como se alguém tivesse me segurado pelos pés de cabeça para baixo e sacudido assim, e tudo que não prestou saiu, e eu estou leve, fui transformado, e ele volta pensando que a vida nunca mais vai ser a mesma, mas se ele não tiver o acompanhamento do discipulado, sabe o que acontece? Aos poucos aqueles pecados vão todos voltando, e isso é uma decepção tão grande. Isso aí já aconteceu com milhares e milhares e milhares, e talvez até centenas de milhares, talvez até milhões de brasileiros que fizeram um encontro com Deus. Foram tão transformados, mas depois aos poucos os pecados foram voltando. O que acontece? Faltou discipulado. E eu lembro que quando eu então comecei a vomitar tudo e ser totalmente transparente com o meu líder, poxa, eu comecei a andar em muita vitória, mas depois, aos poucos, os pecados foram voltando. E aí, ele me perguntava, né? Eu ficava com tanta vergonha, eu pensava assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada para ele, ele não vai me perguntar, ele pensa que eu estou andando em vitória, eu não vou falar nada para ele, e eu vou andar em vitória da agora em diante, por pelo menos um ano, e depois que eu estiver andando eu era solteiro, né? Depois que eu tiver nenhum problema, por um ano andando em vitória,
Um ano andando em santidade, contra pornografia, contra masturbação, contra namoro impuro. Eu andando em Vitória, um ano. Aí eu vou me abrir com ele e falar: olha, eu ainda pisei na bola algumas vezes, depois daquela nossa conversa, mas agora já faz um ano que eu estou andando em Vitória. Eu pensei fazer isso, né? Falar isso para ele. Só que não conseguia. Passava mais algumas semanas e eu quebrava a cara de novo. Eu ficava com tanta vergonha. Meu Deus! E aí um belo dia, do nada, olha como ele era um bom líder. Nós não tínhamos os princípios de discipulado, mas nós já estávamos como se fosse começando a praticar, sem perceber, sem saber. Ele era um bom líder, pastor Lucas, que já está na glória. Hoje, meu discipulador, pastor Paulo Jeff também, que é um excelente líder. Mas o pastor Lucas perguntava para mim: e aí, Eibe, como você está? Eu falava: estou bem. Né? Eu pensava: estou bem porque fui lavado pelo sangue de Jesus, eu estou bem. Né? Aí ele falava: e naquela área, como que você está? Aí eu pensava: bem, pelo menos ultimamente, estou andando em Vitória, pelo menos, né? Estou andando. Falei: não, nesse momento eu estou bem, glória a Deus. Né? Lavado pelo sangue de Jesus. Aí ele falava assim: você tem andado em Vitória? Aí eu pensei: bem, pelo menos os últimos 10 minutos eu estou andando em Vitória. Então falei: sim, ultimamente eu estou andando em Vitória. Aí ele fazia outra pergunta mais específica. Ele falava assim: desde aquela nossa última conversa até agora, você está andando em Vitória? É, meu irmão. Aí eu não podia mentir. Eu falava: não, eu pisei na bola e tal. E aí eu vomitava tudo. Ele não me condenava, não me julgava, não me massacrava. E não passava a mão por cima do pecado. Mas ele me amava. E ele então orava comigo. E eu era curado por dentro. E eu começava a andar em Vitória de novo. Mas lá na frente, depois de muito tempo andando em Vitória, pisava na bola de novo. Ai, meu Deus! Aí numa dessas conversas que eu estava tendo com ele, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu falei para ele: pastor Lucas, é o seguinte, você nunca mais vai ter que me perguntar, porque eu estou lhe prometendo, eu estou lhe dando minha palavra, que se eu tiver qualquer problema em qualquer uma dessas áreas, eu vou ser o primeiro para te procurar. Eu estou lhe prometendo, em 24 horas ou menos, eu vou te procurar. Eu estou te dando minha palavra. Aí eu não podia falhar com minha palavra. Aí, meu irmão, eu comecei a procurar o Lucas muito. Que em vez em quando eu estava pisando na bola de novo. Meu Deus, como o diabo não quer deixar o jovem andar em Vitória. Eu sei. Por isso que eu não posso ser hipócrita e condenar um rapaz que está tentando vencer, sabe? Mas olha, eu continuei sendo transparente, porque aquele é um verbo contínuo. Confessai os vossos pecados, recebei oração e será curado, Você tem que ficar se abrindo. Claro que você não confessa para homem para ser perdoado, você confessa para Deus para ser perdoado, mas para o seu discipulador, para ser curado. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que você confessa seu pecado para padre, para pastor, para discipulador, para ser perdoado? Não, você confessa só para Deus. Mas para ser curado, a Bíblia, nenhum lugar fala que você deve confessar seu pecado para Deus para ser curado. Não, você confessa para Deus para ser perdoado. Mas para ser curado, nenhum lugar na Bíblia fala que você confessa para Deus. É para você, a Bíblia diz, confessar para outra pessoa. E o contexto lá é presbítero. Ou seja, alguém que te preside espiritualmente, alguém que te dá cobertura. Ele fala: confessai os seus pecados. Chama os presbíteros, confessai os pecados. E recebe a oração para que seja curado. Isso é contínuo. E eu comecei a ter essa prestação de conta semanal, compromisso semanal. E eu aprendi o seguinte: eu comecei a andar em tanta vitória, ainda como solteiro. E eu aprendi o seguinte:
Não é pecado ser tentado, mas eu aprendi a confessar até minhas tentações. Até as tentações. Sabe por quê? Eu aprendi o seguinte, que se eu fosse bem transparente sobre as tentações, eu ia sentir tanto nojo do pecado, que eu não ia pecar. Então eu aprendi a confessar as tentações, para não precisar de confessar o pecado. E eu comecei a andar em vitória, cada vez mais santidade e pureza. E como solteiro, ainda, anos andando como solteiro, em vitória, nessas áreas, de namoro impuro, de pornografia, de masturbação. Olha, como jovem, solteiro, cheio de energia, completa vitória, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. O mundo tem muitos ditados, fala, não, isso é mentira, ninguém dá conta de andar em vitória. 99% dos jovens tem problema com masturbação, e outro 1% é mentiroso. Mas não é verdade isso, não. Não é verdade. A verdade é que com Jesus você pode andar em vitória, mas sem Jesus não é só o jovem solteiro, não. Até o homem casado tem problemas nessa área. Até o homem casado continua tendo problemas. Sabe por quê? Porque precisa realmente de um discipulado, de um acompanhamento. Eu vou te falar, é muito gostoso você andar em vitória. É muito gostoso você andar em vitória. E eu continuo andando em vitória, somente pela graça, pela misericórdia de Deus. Continuo andando em vitória, mas eu continuo sendo transparente com o meu discipulador, sobre qualquer tentação, sobre qualquer área. Eu falo para ele, qualquer coisa, se eu não tive tanto cuidado, vamos supor, assistindo um filme junto com a minha esposa, se eu não tive tanto cuidado, então eu, muitas vezes, na hora lá mesmo, eu falo, oh, amor, me perdoe, era para eu ter mais cuidado com meus olhos, e muitas vezes eu vou falar para o meu discipulador também, olha, eu tinha que ter tido um pouquinho mais cuidado com meus olhos, ore por mim. E eu sou cri-cri comigo mesmo, sabe por quê? Eu quero ficar tanto mais longe do buraco possível, eu quero andar em santidade. Isso é um dos grandes segredos. Agora, olha como essa parábola mostra a hipocrisia da religião. Corta logo, descarta, árvore não dá fruto, não tem jeito para ela não, só está ocupando espaço. Mas aí entra o intercessor, entra o homem simbolizando Jesus, que ele diz, respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor. Então, o discipulador vai fazer algo. Interessante que muitas vezes a pessoa está tentando vencer um hábito mau, um problema na vida dela, sozinha, e ela já vem tentando muito tempo e não conseguindo, mas ela se convence orgulhosamente, agora eu vou conseguir. Sozinho, meu irmão, você já tentou muito, não conseguiu, agora você tem que receber ajuda de fora. Agora não é a planta mais, é alguém de fora que está cavando, é alguém de fora que está discipulando. Cavando o quê? Para expor lá as raízes, para a pessoa ser transparente, para receber ajuda. Alguém de fora cavando, e aí alguém de fora o quê? Jogando adubo. O adubo fala de oração. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Essa palavra curados, lá, no grego é a palavra iaumai, que não somente quer dizer curados fisicamente, curados emocionalmente, curados espiritualmente, mas a palavra também, iaumai, quer dizer liberto do pecado. Liberto do pecado. Então, a pessoa joga adubo, joga oração, joga palavras de fé, joga apoio, paternidade, e de repente, aquele crente infrutífero, derrotado, que os outros queriam descartar, agora começa a dar fruto, começa a ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Agora, o que nós vemos? A solução é ajuda de fora, é profundidade, cavar, e muito adubo, muito discipulado. Essa revolução do discipulado está realmente sacudindo o mundo.
sacudindo o mundo. Eu estava conversando mais com o pastor Kerry e a sua esposa na hora do almoço, juntamente com a minha esposa, e eu fiquei muito impactado. Eu sei que muito constrangido, porque ele falou claramente o que o Espírito Santo está fazendo nessa revolução do discipulado, e que quando ele perguntou para Deus, o que o Senhor quer que eu ministre lá? O Espírito Santo falou para ele: olha, a razão principal que você está indo não é para ministrar, é para você aprender mais essa visão do discipulado. E eu fiquei muito impactado, porque eu tenho aprendido tanto com aquele pastor, como a igreja dele é modelo e exemplar em tantas áreas. Quando o pastor Domingos contou a história, né, ontem na televisão e antes de ontem lá para os coordenadores, sobre aquele anjo que apareceu e falou sobre aquilo foi muito forte. Vocês ouviram o testemunho, mas é muito forte mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, essa revolução do discipulado profundo, que transforma a vida, que traz mudança de caráter, que gera líderes, essa revolução vai conquistar a terra. Jesus não disse: ide, fazei convertidos das nações, mas é isso que a igreja no passado sempre tem feito, fazendo convertido. Jesus nunca disse isso. Ele disse: ide, fazei discípulos, mas ele não disse: ide, fazei discípulos de uns gatos pingados. Não, ele falou: fazei discípulos das nações. E ele não disse: olha, ide, tentai fazer discípulos, faça a sua parte, se você não der conta, tudo bem. Não, é uma ordem a ser cumprida, e nós vamos, pela graça de Deus, nós, que eu digo, o corpo de Cristo no mundo, no Brasil e no mundo, vai conseguir obedecer essa grande comissão. Aí o corpo de Cristo vai obedecer Jesus e vai fazer discípulos de todas as nações. Vai acontecer antes de Jesus voltar, pode ter certeza disso. Nações inteiras sendo discipuladas para a glória do Senhor Jesus. Esta revolução está sacudindo o mundo. Na Mongólia, pastor da maior igreja do mundo, eu já fui para a Mongólia várias vezes, o pastor da maior igreja em Mongólia, pastor da maior igreja lá na Mongólia, ele falou: Eibe, eu quero isso, eu quero ver nossa igreja toda nas células e no discipulado um a um. Na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, a igreja do pastor Edilio estão praticando o discipulado um a um. Na Europa, na África, nos Estados Unidos, agora daqui a uns 7 dias, estou indo para os Estados Unidos, numa enorme igreja em New Orleans, que está querendo aprender mais sobre esses princípios do discipulado. Deus está fazendo algo poderoso. Em maio de 2015, eu e minha esposa tivemos o privilégio de viajar na Ásia, para 8 nações. Em 30 dias eu ministrei 75 vezes, e com tradução, e algumas traduções engraçadas. Por exemplo, lá em Mianmar, eu ia falar, eu estou acostumado a pregar muito com tradução, quase sempre quando eu prego com tradução em inglês, né? Então eu dou uma frase, aí o tradutor dá outra frase, e a gente entra no ritmo, e pode ir rápido. Só que em Mianmar eu dava uma frase e ele falava: não, tem que ser mais comprido. Eu falei: por quê? Ele falou: porque na nossa linguagem, se não falar muito não vai dar, tem que falar um parágrafo inteiro, porque aí eu vou pegar e traduzir, porque o jeito de colocar a frase é totalmente diferente, uma coisa de louco. Olha que eu já preguei na China, no Vietnã, no Camboja, no Japão, na Indonésia, mas nunca vi isso. Então eu precisava, e ele era um bom tradutor, todo mundo lá dizia: esse cara é top. Mas aí eu tinha que pregar um parágrafo, e o cara tinha uma boa memória, aí ele recolocava para poder eles entenderem, e aí ele traduzia um parágrafo. Que loucura, uma palavra demorava 2 horas para compartilhar. Então 75 mensagens para pastores e líderes de muitas das maiores igrejas daquelas nações.
Irmãos, você tinha que ver a loucura, de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite. Aí pegava o avião, ia para outra nação, de manhã, tarde à noite. 8 nações diferentes. Sabe o que é isso? Isso é fome e sede. Fome e sede. Os pastores bebendo, os pastores lá da China comunista, do Vietnã. E eu fui sair do hotel com a Bíblia na mão. O pastor falou: pelo amor de Deus, não faz isso, me dê a Bíblia. Guardou na mochila, porque é país comunista, mais rígido do que a China, não pode estar andando com a Bíblia, não pode nem pensar nisso. Rapaz, aí era uma igreja subterrânea. Na realidade ela era escondida, mas era nos altos, no meio da cidade. E você tinha que ver a multidão de pastores e líderes, a multidão de pastores e pastoras poderosos lá em Vietnã, sendo cheios do poder de Deus, cheios de discipulado, cheios do poder de Deus. Eu vou te falar, lá debaixo do bigode do diabo tem milhões e milhões convertendo e sendo discipulado para o poder do Senhor Jesus. E isso é só o começo. É uma coisa muito forte. Você sabia? Olha só, cada semana tem 1.218.000 novos crentes, novos convertidos no mundo. 1.218.000. As pessoas falam: o islamismo está crescendo muito. Está crescendo. O islamismo está crescendo. Olha a porcentagem do islamismo está crescendo: 2,7% por ano. Em outras palavras, em porcentagem, o islamismo está crescendo 2,7% por ano. O islamismo é bem maior do que o budismo e o hinduísmo, mas o budismo e o hinduísmo também estão crescendo 2,7% por ano. Então, o budismo, hinduísmo e o islamismo estão crescendo 2,7% por ano. Mas o cristianismo autêntico, esses que pregam sobre um novo nascimento, não estou falando do cristianismo assim, só nominal, estou falando esse cristianismo autêntico, dos evangélicos que creem no novo nascimento. O cristianismo, sabe qual a porcentagem que o cristianismo está crescendo? Olha só, islamismo, budismo e hinduísmo estão crescendo 2,7% por ano. O cristianismo está crescendo 6,9% por ano. 6,9% por ano. 250% mais rápido do que essas outras religiões que eu mencionei. Toda semana são 3.500 novas igrejas. Todo dia, só na China, 35.000 novos convertidos. Na África, 25.000. Na América do Sul, 25.000. 3.500 novas igrejas por semana. Agora, deixa eu contar um pouco a nossa experiência aqui em Santarém. Depois que eu fui discipulado, ainda como solteiro, eu andando em Vitória, eu comecei a pegar alguns rapazes, solteiros também, outros homens casados, e eu comecei a investir profundamente neles. Esses rapazes, esses homens casados, começaram a vencer o pecado, andar em santidade. Ovelha sadia sempre dá muita cria. Logo, logo eles estavam sendo muito frutíferos. Eles estavam sabendo ganhar muitas almas para Jesus, porque o crente, quando ele não consegue andar em vitória, quando ele está derrotado, é difícil. Até quando ele dá cria, a cria também é doente, igual ele. Entendeu? Até quando ele ganha almas, já com doença, Mas quando ele está andando em vitória, e ele começa a ganhar vidas, é uma loucura que acontece. Porque ovelha sadia sempre dá muita cria. Então, olha só, naquela época que Deus foi nos dando mais princípios sobre a visão do MDA e como implantar, eu lembro que eu tinha um princípio muito forte,
ninguém podia ter muitos discípulos, tinha que ter bem poucos discípulos mesmo. Era 3, 4, se fosse tempo integral, talvez no máximo 5, 6, 7, estourando. Não podia ter muitos mesmo, tinha que ser poucos. E nós tínhamos tanta qualidade no discipulado. E foi construído um alicerce aqui em Santarém, meu irmão. Naquela época, sabe, a gente já sabia, a coisa ia explodir demais, como explodiu. Só que o que aconteceu? Aí, veja bem, talvez influenciado por outros modelos, talvez por nosso próprio relaxamento, nós começamos a permitir que pessoas tivessem mais discípulos. Aí falava assim, não, a irmã fulana, ela está discipulando 10 mulheres, e ela nem tempo integral não é, mas ela arrebenta, as discípulas dela estão tudo felizes com ela, estão gostando. Está dando certo. Aí eu comecei a relaxar nessa área, permitir pessoas ter muito discípulo. Aí eu ouvia falar de outro que tinha 18, e o pior, eu era mau modelo, porque eu comecei a viajar tanto, eu ainda pastoreava aqui em Santarém, mas eu viajar tanto, escuta bem, quando eu comecei a viajar tanto, o que era para eu ter feito? Diminuído o número dos meus discípulos. Eu fiz o contrário, eu aumentei o número dos discípulos. Aí que eu não estava cuidando bem mesmo, aí que eu estava sendo um péssimo exemplo. Então a qualidade do nosso discipulado, antes até de eu mudar para Fortaleza, já estava se comprometendo, já estava tendo problemas aqui. E quando eu fui para Fortaleza, nós levamos esse tipo de problema conosco. No começo parece que até dá certo, mas depois falta qualidade. É a qualidade que gera quantidade a longo prazo, meu irmão. Então faltou aquele discipulado profundo. Aí olha o que acontece. Lá em Fortaleza, Deus mesmo assim teve misericórdia, a igreja explodiu. Logo, em alguns anos, já estávamos com 8.000 pessoas na igreja principal, na sede, com mais do que 1.000 células, mais 103 igrejas no Ceará. Negócio, uma loucura de crescimento. Mas era pela misericórdia e a graça de Deus, e não com um alicerce tão bom como deveria, porque faltava mais discipulado profundo. Aí eu não tinha me tocado completamente ainda. O Espírito Santo, em vez em quando, tentava me falar isso, mas eu fazendo de conta que eu não estava ouvindo o Espírito Santo, sabe? Tipo assim, não, está indo bem, tal. Aí chegou a época de eu preparar a igreja para transferir para o pastor Sandro. Eu falei, rapaz, eu vou parar só algum tempo, eu vou viajar bem menos, para concentrar aqui na igreja. E eu comecei então a reunir com os membros e estar lá com as pessoas. Aí eu notava certas situações que eu ficava abismado, porque eu ia conversar com um membro, não só na nossa Igreja da Paz de Fortaleza, mas em outras igrejas da Paz também, no Brasil, e em outras igrejas que estavam na visão do MDA. Eu ia conversar com eles e eu notava uma coisa interessante. Eu perguntava assim, a pessoa falava assim, o discipulado funciona, mas na minha vida, mas nunca funcionou assim. Como assim? Não, porque muitas vezes nem estou reunindo realmente com o discipulador, sabe? Aí eu pensava, eu vou perguntar quem é o discipulador dessa pessoa. Você vai ver que é uma pessoa mal preparada, mal qualificada. Aí eu perguntava, mas quem é seu discipulador? Aí ele falava o nome do discipulador dele. E eu sabia que era uma pessoa mega top, que entendia profundamente os princípios. Eu falava, meu Deus, esse cara te discipula e não está dando certo. Aí eu fui pesquisar, por que não estava dando certo? O cara tinha discípulos demais. Tinha 13 discípulos, 15 discípulos, 10 discípulos. É claro que não ia poder cuidar bem. Aí eu pensei, isso é muito errado, eu vou ter que corrigir essa situação. Eu imagino que está tudo acontecendo assim, porque os meus discípulos diretos já estão pisando muito na bola. Eu vou reunir meus discípulos e falar para eles que eles têm que mudar isso imediatamente e diminuir
claro, com muito amor e carinho, com muito jeito, para não machucar ninguém. Mas eles vão ter que diminuir o número dos discípulos deles, para a gente voltar a ter qualidade. Vão ter que diminuir, vai ter que diminuir. Eu vou reunir meus discípulos. Aí eu vi claramente o Espírito Santo falar assim: você não pode falar isso ainda para os seus discípulos. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você também tem discípulos demais. Ele falou, eles não têm culpa, eles só estão reproduzindo os seus erros. Seus erros. O erro não estava nos meus discípulos, o erro estava em mim. Aí eu me toquei. E eu tinha muitos discípulos, pastores lá da nossa equipe em Fortaleza. Eu já comecei a prepará-los. Falei, olha, nós estamos mudando para São Paulo agora. Eu vou ter que mudar tudo. Deus está pegando no meu pé, no bom sentido da palavra. Eu vou diminuir muito. Então eu tenho alguns discípulos que são tipo líderes denominacionais, como o pastor Dilon, o pastor Luciano, o pastor William, parece que até ouviu lá está o pastor William. Eu tenho discípulos assim, que são preciosíssimos, mas até com eles eu sempre tenho falado, olha, eu não vou poder te dar aquele compromisso semanal, mas eu quero te servir com muito amor. Se você quiser ter um outro discipulador também, além de mim, você pode, ou se quiser mudar, pode, porque dentro da nossa tribo da paz, nós vamos realmente exigir que todo mundo tenha um discipulado compromisso semanal, e eu vou poder só ter bem poucos discípulos com compromisso semanal. No momento, discípulos mesmo com compromisso semanal, eu tenho 3, fora meus filhos, né, claro. Fora meus filhos, o David e o Daniel, já tem o dia deles toda semana também. Mas eu tenho 3, que é o pastor Geraldo, o pastor Sandro e o pastor Sabá. Então, eu diminuí drasticamente para poder realmente ter qualidade. Minha vida mudou, nossa vida está mudando. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ver daqui um pouco num teatro que nós vamos fazer. Mas escuta bem, é difícil explicar para você, mas você vai entender pelo teatro. Mas marque bem minhas palavras. Quando o discipulado é profundo e funciona como deve, explode. A qualidade verdadeira mesmo gera muita quantidade. É uma loucura o que acontece. É uma loucura santa. Então, o grande problema é que nós afastamos da visão original que Deus havia nos dado. E eu tenho arrependido profundamente, mas tem sido tão legal, desde maio só, desse ano, que eu comecei a implantar na prática desse jeito, e está sendo um sucesso. Nós estamos tão felizes, você não sabe, eu estou como quem sonha. Parece que tudo mudou na minha vida. Eu rejuvenesci, estou com tanta energia que você nem acredita. É uma coisa maravilhosa, gostosa demais. É tanta graça de Deus. Eu vou te falar, mas eu vou te mostrar agora um teatro. Alguns de vocês que têm me acompanhado em outras conferências, em outros lugares, têm visto eu fazer esse teatro, mas eu sei que você não vai importar ver de novo, porque vale a pena ver de novo, mas nunca a Globo, a Jesus, as coisas de Deus. Agora, eu quero chamar aqui na frente para fazer esse teatro comigo 10 homens, por favor, rapidinho, 10 homens, tá bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode subir aqui. Eu acho que agora deu, acho que deu 10, vamos ver. Não, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, desculpa, tem que ser só 10, tá, meu? Deixa eu ver. Quantos que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 podem sentar, se não me importar. Tá? Mais um sentando, só porque eu quero mostrar uma coisa aqui. Tá, obrigado, querido. Desculpa, viu? Vocês são uma bênção. Muito bem. Agora, vem cá. Fica todo enfileirado assim, os 10. Isso.
Tá, são 10 mesmo, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. Dá um pouquinho mais de espaço para ele entrar aí. Isso. Agora, gente, olha bem para esses 10 homens. Vamos ser bem realistas. Vamos ser bem realistas. Uma pessoa só não dá para discipular profundamente 10 homens de uma vez. Não dá. Mas o que nós temos visto nas nossas igrejas por aí? A pessoa tem 18 discípulos. A pessoa tem 11 discípulos. A pessoa tem 13 discípulos. A pessoa tem 9 discípulos. Não dá, meu irmão. Com muito carinho que eu disse. Você está querendo enganar quem? Não dá, não tem jeito. Agora, veja bem. Vamos supor que eu sou um cara extremamente responsável. Então, eu vou cuidar desses 10. Eu estou com o nome deles aqui, nós temos um grupo do WhatsApp, eu estou zelando, estou querendo cuidar bem, não quero pisar na bola com nenhum deles, dos 10. Então, eu começo a trabalhar com esses 10. Eu começo a investir nos 10. Só que, primeiro, se eu for realmente investir toda semana, são 10 horas da minha semana. Mas lembre-se, de vez em quando vai aparecer coisas. Então, de repente, vamos só supor que, eu vou usar o exemplo que eu sempre gosto de usar, né? Esses primeiros 3 aqui, eles são muito compromissados com Jesus. Eram os primeiros que eu comecei a discipular muito tempo atrás. Então, eles já vêm caminhando comigo há muito tempo. Mas esses outros 7, né, só um exemplo, é claro, mas vamos supor que alguns são novos convertidos, outros são crentes antigos, mas que nunca romperam muito, alguns estão tendo ainda problema com casamento gravíssimo, outros estão tendo talvez hábitos maus que estão tentando vencer, outros estão, de vez em quando falta na célula. Então, fica para cá, só um pouquinho mais, vocês 3, só os 3 para cá. Então, eu começo a ocupar muito tempo com esses 7. Por quê? Porque eu não posso perder nenhum, não é verdade? Claro que não posso. Então, mas só que tem um que está fraco, outro que está desanimado, outro que está tendo um problema sério no casamento, a esposa dele já está falando que ela vai separar. Então, outro está com tentação profunda, coisas bem graves. Então, eu fico trabalhando com esses 7. Eu fico ocupando muito tempo com esses 7, preste bem atenção. E com esses 3, porque eles estão bem, eu acabo falando assim para eles. Eu ligo para um, depois eu ligo para o outro, depois eu ligo para o outro. Falo assim: amado, você é uma bênção. Você é um discípulo que me traz muito orgulho, santo. Mas eu só queria te falar, eu estou com algumas emergências gravíssimas. Você não importa que a gente não vai reunir de novo essa semana? E eles são tão espirituais, eles falam: claro, Eibe, nós entendemos sua agenda, sua loucura, nós entendemos, nós estamos bem, fique frio, nós estamos bem. Então eu começo a ir atrás para resolver problema, gastando horas e horas. Então o discipulado agora se tornou um discipulado de manutenção e um discipulado de bombeiro, apagando incêndios. Entendeu? Discipulado de bombeiro, apagando incêndio e de manutenção. Agora preste atenção. Não é errado manter e cuidar bem. Escuta bem, não é errado. Todo bom líder de célula tem que manter e cuidar bem. Todo discipulador também é um pastor para cuidar bem daquelas ovelhas. O problema é que nessa ilustração que eu estou te dando, não está acontecendo um discipulado profundo. Só está acontecendo pastoreio. Pastoreio é bom e é importante fazer também. Só está acontecendo o discipulado de manutenção, também é bom. Porque eu sou um cara responsável, talvez eu não vou perder nenhum dos 10. Nenhum dos 10 volta para o mundo, nenhum dos 10 sai da igreja, nem da célula.
parabéns, porque eu sou um cara muito responsável, eu fico correndo atrás, cuidando bem deles, tá certo? Mas agora olha o que acontece. Passa 1 ano, eu ainda estou cuidando dos 10. Passa 2 anos, ainda estou cuidando dos 10. Passa 3 anos, ainda estou cuidando dos 10 e não gerei nenhum outro discipulador. Por quê? Porque os caras que tinham mais condições de se tornar discipulador, eu praticamente não dou tempo para eles, porque eu tenho que cuidar desses aqui. Você está entendendo? Então passa vários anos e ainda não tem um bom discipulador se destacando, porque é um discipulado de manutenção e de bombeiro. Agora, o que a Bíblia diz? Quando se fala sobre pastoreio, a Bíblia fala não perder nenhum. Você tem que cuidar de todos e não pode perder nenhum. E você vai deixar as 99 e atrás daquela 100ª ovelha problemática, você não vai perder. Então, em termos de pastoreio, eu estou nota 10. Mas a Bíblia tem outros princípios para o discipulado profundo. Para o discipulado profundo, a Bíblia fala assim, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então ele diz: olha, Timóteo, do jeito que eu investi na sua vida, você vai pegar alguns outros homens. Por que homens? Porque Timóteo era um homem. Homem que discipula homem, mulher discipula mulher. Timóteo, você vai pegar alguns homens, mas não é qualquer homem não. Ele tem que ser fiel, ele tem que ser idôneo, ele tem que ser capacitado a poder instruir a outros. E você vai investir sua vida naqueles poucos homens, da forma que eu investi, para que eles possam discipular outros. Então você vê aí 4 gerações de discípulos: Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos que vão instruir outros. Então você vê 4 níveis de discipulado aí profundo. Por quê? Porque o discipulado profundo gera liderança, muda caráter. Então, pastor Eibe, o que deve fazer num caso desse? É óbvio o que deve fazer. O que a Bíblia fala? Quem tem, mais lhe será dado. Quem não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Olha, quem tem resposta, espiritualidade, eram esses 3. Quem não tem, eram os 7. Olha como eu estava desobedecendo a Bíblia. Quem tem, mais era para ser dado. Mas não, eu estava tirando deles e dando todo o tempo para os 7. E o que não tem, que era para ter sido tirado, eu estava dando mais. Olha como eu estava desobedecendo um princípio da Bíblia. Então, o que eu tenho que fazer? Escuta bem, eu vou reunir esses 7 juntos, tá? E eu vou falar para eles: olha, queridos, vocês são preciosos demais, vocês têm um potencial tão incrível, só que vocês, para ser bem franco, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou pastoreando vocês, e nós vamos continuar, ou eu, ou outra pessoa, vai continuar pastoreando vocês, mas vocês merecem mais do que só pastoreio, vocês merecem discipulado, e eu não estou dando conta, porque são muitos, eu não posso discipular 10, eu não estou dando conta mesmo. Então eu peço até perdão que eu fui um mau exemplo para vocês, mas a partir de agora o que nós vamos fazer? Eu vou ficar cuidando bem de vocês, nós vamos reunir em grupo 1 vez por semana, até que Deus providencie um bom discipulador para vocês, tá? E eu peço perdão, é porque eu vi minha agenda, eu só vou poder discipular esses 3, tá? Olha, não estou falando que todo mundo só pode discipular 3, às vezes é 4, às vezes é 5. Cada um tem que ver na sua agenda diante de Deus, mas não pode ser muito não, Problema, sabe o que é o problema? É que muita gente, se você diminuir o número de discípulos deles, como que estavam discipulando antes? Superficialmente. Você diminui o número de discípulos, eles continuam discipulando poucas pessoas agora, mas superficialmente. Eles nem sabem discipular profundamente.
E é sobre isso que ainda quero entrar hoje, se o tempo der, porque nosso tempo está acabando rápido, então deixa eu ir rápido aqui. Então, eu vou agora, fica mais um pouquinho mais juntinho isso. Então, vem aqui mais em você. Então, eu vou agora, uma vez por semana, fazer um discipulado em grupo, porque é um discipulado de manutenção, tá? Eu vou estar cuidando deles em grupo, tá certo? E falando, olha, vou ficar cuidando, amando vocês, e qualquer emergência, eu estou aqui para socorrer, mas eu quero que vocês comecem a orar e buscar Deus sobre quem vai ser esse discipulador 1 a 1, porque meu tempo é limitado, mas eu sei que sua dependência não é em mim, é em Deus. Eu já orei, já percebi que eu só posso discipular 3, e vocês sabem que eles eram mais antigos, eu já estava cuidando deles antes, né, de começar a discipular vocês, então eles são mais antigos, eles estão mais tempo na fé, então por isso que eu estou discipulando eles, 1 a 1, profundamente, mas um dia vocês também vão ter um discipulador 1 a 1, tudo bem? Tudo bem. Então eu continuo reunindo, agora, uma vez por semana, 1 hora com eles, mas todos juntos, em grupo, não é 10 horas separados, tá vendo? É 1 hora, e agora, uma vez por semana, profundamente com esse, vem para cá, profundamente com ele, talvez 1 hora, 2 horas, talvez comendo refeição junto, às vezes 3 horas, investindo na vida dele. Esse aqui também, vem aqui, profundamente, mas profundamente, e esse aqui também, irmãos, esse discipulado profundo, é que transforma caráter. Discipulado profundo gera caráter. Discipulado profundo gera líderes poderosos. E agora estou investindo muitas horas. Pastor Eibe, como é esse discipulado profundo? Eu quero falar daqui um pouquinho. Mas é um discipulado tão gostoso, tão profundo, que transforma rápido. Antes, 3 anos havia passado, e eles não haviam desviado, mas não haviam também crescido quase nada. Agora, com 6 meses de discipulado profundo, os 3 estão fenomenais, estão crescendo, estão produzindo fruto, as suas células estão multiplicando, já ganharam sua família, seus parentes para Jesus, os caras estão cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de dons, os caras estão arrebentando. Então, faz assim, todos 3. Fica fazendo assim, tá? Isso. Olha, eles são fenomenais, porque o discipulado profundo gera transformação, gera caráter. Aí, eu estou aqui cuidando deles uma vez por semana, só que eles estão comentando entre eles. Você viu aquele lá? Eu vou chamar Pedro, Tiago e João, tá? Você viu Pedro, Tiago e João? São fenomenais. Os caras são... Porque, olha, deixa eu até abrir um parênteses. Por que você acha que os outros 9 discípulos seguiram Pedro, Tiago e João? Porque Pedro, Tiago e João foi quem Jesus discipulou profundamente. Por isso que quando Jesus morreu, todos os outros foram seguir Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eram os discípulos profundos de Jesus. Você está entendendo? Era um discipulado profundo. É um discipulado profundo. Então, esses caras estão falando, cara, o que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Olha como eles estão. Aí todos vão fazer agora assim, desse jeito, ficar olhando assim para eles. Olha só. Faz de novo, que eu acho bonito isso aí. Olha só. Aí, esse aqui fala assim, rapaz, eu me identifico muito com Pedro, eu gosto do jeito dele, e olha, depois que você começou, né, Eibe, discipular profundamente ele rompeu a célula dele, já multiplicou 3 vezes, rapaz, uma loucura, eu posso ser discipulado pelo Pedro? Claro, você pode. Então ele vai lá com Pedro, tá, lá para lá, Pedro é aquele lá, tá, amém, aí, e ele fala assim, eu identifiquei com o Tiago, ele é muito descolado e muito doido e cheio de Jesus. Rapaz, o discipulado mudou a vida dele. Você vai com o Tiago. E aí, isso aqui fala assim, não, rapaz, eu gosto do jeito amoroso do João, ele é cheio de amor, eu me identifiquei com ele. Ele vai com o João. Pode agora pôr o braço para baixo, amém. Agora,
Veja bem, ele fala assim, não, eu identifiquei com Pedro também, lá o primeiro, lá Pedro, eu com Tiago, eu com João, eu com João também, eu quero mais amor, amém. Agora, amém. Agora, escuta, rapaz, os caras são bons atores, parabéns. Vem para cá, João e sua turma, vem para cá, só um pouquinho para poder ficar mais espaço, isso. Agora, nota bem, Pedro está discipulando quantos, irmãos? Só 2 pessoas. Tiago está discipulando quantas? 2. João está discipulando quantas? 3. E eu estou discipulando quantos? Só 3. Agora, depois de 6 meses, todos só estão discipulando 2 ou 3, e tudo é discipulado profundo, transferência de vida. Transferência de vida que transforma, que muda. Por isso, quando você discipula poucos, profundamente, logo sobra discipulador. Mas quando você discipula muitos, mal e porcamente, aí falta discipulador e sobra discípulo. Sempre é assim. É impressionante. É uma coisa muito profunda. Agora, depois de mais 6 meses, talvez mais 1 ano, esses caras todos estão rompendo. Todos são fenomenais. Todos vão fazer assim. Agora vocês todos ficam olhando para eles. Uau! Agora se faz o seguinte: vocês vão descer, escolher 3 cada um, e vão ficar em pé junto com seus 3 lá embaixo, tá? Vai, bem rapidinho. Vão descer, pegar 3, cada um. Fica bem por aí mesmo, isso mesmo. Traz eles para cá, traz aqui para frente. Olha que loucura, gente. Vem mais para cá. Vem mais. Olha que loucura. Olha, antes tinha passado 3 anos, 10 pessoas sendo discipulado mal e porcamente. Agora, com 1 ano e meio, tem o quê? 30 com mais os 10 originais, 40 pessoas sendo discipuladas profundamente. E daqui 1 ano, se todos os 40 pegar mais 3, o que acontece? Meu Deus, eu vou te falar, nós vamos fazer discípulos das nações. Prepara o seu coração. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastores. Obrigado. Deixa eu te dar bem rapidinho aqui algumas dicas desse discipulado profundo, como deve funcionar. Número 1, amor. Diga amor. Discipulado profundo tem que ser com muito amor. Você vai investir a sua vida, você vai dar da sua vida. É uma coisa muito aconchegante, muito amorosa. Eu realmente amo meus discípulos. Eu tenho a disciplina santa, sagrada, de orar diariamente pela minha família, de orar diariamente pelos meus líderes, sobre mim, né? Pastor Paulo, pastor Rebeca, e os pais da minha esposa que ainda estão vivos. E eu tenho também o compromisso diário de orar pelos meus discípulos, orar muito. Constante, não é só discipulado semanal que eu tenho com eles, eu estou com eles constantemente. Nós temos aquele horário separado toda semana, a não ser que um dos dois estiverem doente ou de férias. Mas mesmo viajando, se nenhum dos dois estiver doente ou de férias, mesmo viajando, nós vamos ter discipulado. Um pode estar na Tailândia, outro pode estar no Alasca, mas a gente
Se nada mais, pelo menos um áudio pelo WhatsApp, e depois recebe a resposta por áudio também por WhatsApp. Mas é um compromisso semanal, não como uma regra religiosa, não como uma regra, mas como uma disciplina de amor, como algo sério. Nós realmente temos um compromisso. É uma coisa muito linda, é muito forte, é muito profunda. É uma transferência de vida. Transferência de vida. E não só são meus discípulos, são meus amigos. Meus amigos, um dia desse, esses 3, com as suas esposas, e eu e a minha esposa, nós 4 casais, fomos lá na Canoa Quebrada, lá naquela praia linda lá do Ceará, e passamos vários dias juntos, sonhando e fazendo planos sobre atos em ação. Que coisa fenomenal! Eu só lamento dizer que nós não levamos o esparadrapo para consertar a canoa quebrada. Ela ainda está quebrada, mas foi muito divertido lá em Canoa Quebrada. Está junto, investindo, são amigos, porque esse princípio do amor profundo, de relacionamentos entranháveis entre eu e minha esposa e eles e as suas esposas, é uma coisa muito gostosa, muito linda. Número 2, paternidade. Diga paternidade. Paternidade fala de proteção, de zelo, de correção, de você ter realmente a liberdade de corrigir com muito amor, mas como bom pai tem que corrigir, tem que ter proteção, zelo, aquele amor, aquele zelo pelo o seu filho. Sabe, eu lembro que eu ensinei os meus filhos desde pequeno. Olha, eu ensinei meus filhos, quando você honra seu pai e sua mãe, você vai ter uma longa vida e tudo vai te ir bem. Então, meu filho, a razão principal que eu quero que você me obedeça, me honra, não é porque eu quero ser honrado ou quero ser obedecido, mas a razão principal é porque eu estou pensando no seu bem. É para você poder ter uma vida longa, é para que tudo te vá bem, você tenha sucesso na sua vida. Eu expliquei isso para os meus meninos, e minha filha Priscila, e meus filhos, David e Daniel, quando eles ainda eram pequeninhos. Eu ficava trabalhando com eles no culto doméstico. Sabe, isso é tão importante, ensinar os seus filhos, que são discípulos também. Você tem que ter paternidade. Você sabia que na Bíblia fala de um filho que obedeceu seu pai para ir procurar umas mulas, né? Procurar umas jumentas. E aquele menino, aquele rapaz, jamais imaginava qual era o galardão da obediência. Ele foi obedecer o pai procurando umas jumentas, e antes dele voltar, ele tinha sido ungido rei, o primeiro rei de Israel, Saul. Outro filho foi obedecer seu pai. Meu filho, leva esses mantimentos para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Mas antes dele voltar, depois que ele obedeceu seu pai, ele voltou só depois que ele havia derrotado o Golias, que foi Davi, quando ele estava debaixo da obediência à paternidade. Jesus obedeceu o pai, que o pai amou de tal maneira que enviou seu filho ao mundo, e quando ele volta para o céu, ele tinha ganho, tinha aberto as portas para que todo o planeta Terra pudesse ser salvo. A obediência gera grandes galardões, e a paternidade, com amor e carinho, vai trabalhar profundamente esses princípios. O bom discipulador nunca domina ou vai forçar algo, mas ele entende que ele é um canal da vida de Deus. Então, eu cavo fundo, eu tenho aprendido a cavar fundo, e o discipulado, às vezes você tem que fazer isso, né? E eu quero até fazer mais isso, mas é gostoso. Discipulado profundo deve incluir coisas assim, muito, 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 sobre o tempo sozinho com Deus. Você está tirando o tempo com Deus? Quanto tempo você está tirando com Deus? O que você faz quando você tira tempo com Deus? Quando você tira tempo com Deus, eu leio a Bíblia e oro. Como que você lê a Bíblia? Aonde que você lê na Bíblia? Você ora quando você está lendo a Bíblia, pedindo o Espírito Santo para te mostrar?
Como que você ora? O que você faz? Profunda, vai aprofundando. Sua família, seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido. Meus discípulos já têm um certo nível de maturidade, que muitas dessas perguntas, antes de eu fazer para eles, eles já estão falando para mim detalhes sobre o tempo sozinho com Deus, sobre o casamento. Sabe, eu fico impressionado com meus discípulos, por causa da profunda maturidade que eles têm. Mas isso vem sendo gerado neles há muitos anos, para a glória de Jesus. Veja bem, outro grande princípio do discipulado é fé, é acreditar em quem o seu discípulo é acreditar nele, é declarar a palavra de fé sobre ele. Eu poderia falar tanto sobre isso, tantas outras coisas que eu poderia falar, mas acima de tudo, o discipulado profundo é você ser um modelo para o seu discípulo, modelo de caráter, de consagração, modelo de santidade, modelo de você também ser discipulado pelo seu discipulador, de você honrar seu discipulador. O seu discípulo tem que ver que você leva a sério sua vida com Deus, a sério sua vida com sua família. Eu tive um discípulo que uma vez, ele passou um tempo na minha casa, ele falou, minha vida mudou, minha vida, meu casamento vai mudar a partir desses dias que eu passei na sua casa. Eu falei, mas o que você viu? Eu não vi nada de especial que aconteceu. Ele falou, não, eu vi o jeito que você trata a sua esposa, seus filhos. Eu falei, rapaz, não notei nada não, mas essa transferência de vida, sabe, o culto doméstico, você vivendo para Deus, você não pode transferir algo para o seu discípulo que não foi gerado em você primeiramente. Para você poder discipular profundamente, você tem que ter profundidade em Deus. Você tem que realmente estar recebendo muito do seu discipulador. Ah, pastor, meu discipulador, talvez você diga, ele não é tão preparado em tal e tal área. Eu vou te falar uma coisa, quando você é fiel na sua parte, você vai atrás, como o pastor Sabá estava falando hoje, vai atrás, pega no pé do discipulador, vai atrás, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. A Bíblia em nenhum lugar fala assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, e se o discipulador for muito bom, você vai ser curado. Não, o discipulador pode estar pior do que você, mas você faz a sua parte. Quando ele ora, você é curado do mesmo jeito, porque você está fazendo a sua parte, você está indo atrás, você está fazendo a sua parte. Então tem que fazer a sua parte, tem que ir atrás, tem que ser proativo nisso. Tem tanto que eu poderia falar, mas eu vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece? Pessoas seguem outras, às vezes, só porque, foi colocado para ser meu líder, para ser meu discipulador, para ser meu líder de célula, para ser meu pastor, só posição. Então esse é o mais baixo nível de liderança. É líder porque foi colocado nessa posição. Aí muitas vezes é o chefe do trabalho, é o patrão, né? Claro que tem muitos bons patrões e bons chefes, mas às vezes é só só porque ele é o patrão, mas não gosto de estar trabalhando com ele. Ou ele é meu pastor, meu líder, meu discipulador, mas não gosto, é só porque é a posição dele. Mas se você crescer em Deus e aprender a se relacionar com as pessoas, você conquista o coração delas, aí sobe para o segundo nível de liderança, que é permissão. Agora, não é porque só sua posição, agora elas querem estar debaixo da sua liderança, do seu discipulado, elas estão te dando permissão para ser seu líder, porque elas querem isso, porque você conquistou através do relacionamento. Mas aí sobe para o terceiro nível, que é produção. Você é uma pessoa que realmente ajuda a produzir, que ajuda a frutificar, e ela te admira, ela te respeita, ela sabe que você é uma pessoa frutífera, e ela quer ser liderada por você, porque ela vê que você subiu para o nível da produção. Você é uma pessoa produtiva, além de ter relacionamento, de amor, de carinho, você não só tem a permissão dela, você agora atraiu aquele liderado, aquele discípulo, porque você é uma pessoa produtiva. Mas aí vem um nível
mais alto ainda, o quarto nível, que é a transferência de qualidade. Você agrega valor àquela pessoa, você ajuda ela a saber quem ela é em Cristo, o que ela tem, você ajuda ela realmente a estar tão cheia de fé, tão cheia de certeza de quem ela é em Cristo. Você ajuda ela. Isso é o grande líder. Você sabe que o grande líder, ele não chama atenção para si, ele chama atenção de quem aquela pessoa é em Cristo. Ele ajuda ela a entender que ela pode ser muito grande em Deus. Ele sabe, eu vi falar de um repórter que foi entrevistar dois grandes megas empresários, e um era muito famoso, vou chamá-lo de letra A, mas o outro, letra B, ele era muito mais bem sucedido e muito mais admirado. Todo mundo admirava tanto letra B. O letra A era admirado, mas não tanto como letra B. Só estou falando o nome assim, né, deles. Aí quando o repórter passou muitas horas com letra A, entrevistando, quase um dia todo. Depois um outro dia, quase um dia todo com letra B. Aí foram perguntar para ele, aí, qual foi sua impressão ao entrevistar esses dois grandes homens? Letra A e, poxa, o letra B também, que é tão mais ainda admirado. O letra A já é um mega milionário, muito admirado, mas o letra B que é muito mais. Qual foi sua impressão? Ele falou, olha, depois de passar quase um dia inteiro entrevistando, junto com letra A, eu saí de lá convencido que eu estava na presença do homem mais precioso, do homem mais inteligente, do homem mais admirável no planeta Terra. Falaram, peraí, você está falando da letra A? Letra A? Você saiu com essa impressão do letra A? Saí. Mas você não entrevistou letra B também? Entrevistei. E aí depois da sua entrevista com letra B, qual foi sua impressão? Ele falou, depois que eu entrevistei letra B, fiquei com ele quase um dia inteiro. Eu saí de lá com a impressão de que eu era a pessoa mais importante do planeta, que eu era a pessoa mais admirável, que eu era a pessoa mais impressionante. Olha só, isso que eu vejo no pastor Kerry, não é por nada que ele é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele faz a gente sentir tão importante, e a gente sabe que ele é tão mais importante, que nem se compara. Mas eu vejo essa qualidade em todo grande homem, toda grande mulher, todo grande discipulador. Ele ajuda o discípulo a se sentir importante. Ele ajuda o discípulo a saber quem ele é em Cristo. Ele ajuda o discípulo a saber que ele vai vencer. O outro dia, meu filho estava com tantos trabalhos de escola para fazer, tantos trabalhos, e também trabalhos domésticos, coisas na casa que ele tinha que fazer. E quando ele viu aquela lista de coisas, ele falou, tudo bem, eu vou fazer. Mas depois ele lembrou, pai, hoje eu tenho a célula, né, que nós chamamos lá em São Paulo Life Group, tenho um Life Group, e ainda tenho Diffley, né, a reunião dos jovens. Então, pai, não vai dar para fazer essas coisas. Eu falei, meu filho, você é um cara extremamente inteligente, eu te conheço. Você é um cara muito proativo. Você dá conta sim. Eu tenho certeza que você dá conta. Você é um cara assim. Meu filho, eu te conheço, eu sei que você dá conta. Ele olhou para mim e falou assim, eu dou conta sim. Não é? Foi um sucesso para a glória de Jesus. Sabe, você tem que ajudar seu discípulo a saber quem ele é em Jesus. Até quando você for corrigi-lo, em vez de falar assim, rapaz, você tem um problema nessa área, não fala assim para ele. Fala assim, rapaz, eu te conheço. Isso não é você. Você é o amor de Deus. A Bíblia fala que você é a própria justiça de Deus. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Naquele momento você não agiu como quem você é, porque você não é desse jeito. Você é uma pessoa vencedora em tudo. Você é uma pessoa vitoriosa. Agregue valor. Ajude o seu discípulo a saber as qualidades que ele tem em Cristo, a realidade. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Sabe, acima de tudo, o quinto e o mais alto nível é quando você inspira confiança, quando você inspira caráter e nobreza. É quando o seu discípulo sabe, meu discipulador não é perfeito, mas ele é de confiança, ele é honesto, ele é transparente, ele é íntegro, e você conquista o coração dele por causa do seu caráter, você conquista a confiança dele por causa da sua nobreza. O meu pai, meu irmão pastor Lucas e meu líder pastor Paulo Jeff, foram os 3 discipuladores da minha vida. Meu Deus, que homens de caráter, que homens de altíssima qualidade, de humildade. O pastor Paulo Jeff era engenheiro elétrico lá do DuPont, onde estava sendo oferecido para trabalhar naquela época, isso aqui é o que? 30 anos atrás, com robôs, mais do que 30 anos atrás. Era para ele ser um multimilionário. Deixou tudo, veio para a Amazônia e tem trabalhado fielmente. E a gente fala para ele, não, vamos comprar um carro novo, vamos te dar um carro. Ele não quer. Ele falou, não, eu quero viver assim. Sabe, ele teria condições se ele quisesse, mas ele tem escolhido viver uma vida abnegada, dando a sua vida. Pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, eu fico assim encantados. Eles são tão servos, toda hora servindo todo mundo, amando todo mundo. Ontem à noite nós estavam convidados, os preletores e todo mundo, para jantar lá na casa do empresário aqui de Santarém. E os meninos lá na rua quebraram a janela de trás do carro deles. Você tinha que ver a humildade que eles tiveram, em vez de procurar quem é o pai do menino. Não, está perdoado, e vamos consertar. É aquela humildade, aquele quebrantamento. Eu fico constrangido toda vez que eu estou com meus líderes. Meu Deus, me dá vontade de segui-los muito mais, de honrá-los muito mais. Sabe, quando você, eu creio que quando você procura fazer a sua parte, Deus vai te honrar com cada vez mais líderes santos e espirituais. E eu vou te falar, quando você é um líder desse para os seus discípulos, e você dá a sua vida, e você cuida com amor, com carinho, você dá a sua vida. Eu vou terminar com isso, essa história dos meus pais. Sabe, a minha mãe também era desse jeito, totalmente abnegada, deu a vida dela para o reino de Deus. Quando ela estava mais idosa, eu descobri, não foi ela que mostrou, eu que vi nas coisas dela lá, o cartão de aniversário de um tio multimilionário, que tinha achado ela doida por deixar tudo e ser missionária na época, quando ela veio para o Brasil. Mas agora ele também estava bem idoso. Ele manda um cartão de aniversário para ela. Mana, eu te admiro tanto. Eu queria ter vivido a minha vida como você viveu a sua vida. Eu te amo, mana. Esse tio, bem velhinho, com 70 e tantos anos de idade, ele veio. E aqui em Santarém, na sala da nossa casa, quando meus pais ainda estavam vivos, aqui na sala da nossa casa, ele entregou a vida a Jesus. Ele entregou a vida, ainda voltou para os Estados Unidos e foi batizado lá nos Estados Unidos. E sabe o que, meus queridos? Meu pai sempre falava isso. Meu pai sempre inspirava essa confiança, esse mais alto nível de discipulado que vem da transferência da vida de Deus. Meu pai sempre falava assim: only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Somente uma vida nós temos e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Eu quero desafiar você a viver só para Jesus.
Só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus. Fique em pé, por favor. Segura na mão de alguma pessoa aí perto de você. Eu gostaria que você me unisse em fé com essa oração. Repita essa oração em fé, em voz alta. Diga: Senhor Jesus, o Senhor me chamou a participar da maior revolução do planeta Terra. Fazer discípulos das nações. Me ajude a fazer a minha parte, a investir num discipulado profundo, transformador, que vai transferir a tua vida sobrenatural para dentro de outra pessoa, e eu verei a transformação de caráter. Eu verei líderes sendo gerados. Eu verei a qualidade gerando grande quantidade. E eu tenho certeza que isso é só o começo. Amém, amém, amém. Glória a Deus.